fazendo você imaginar um pouquinho. Imagine alguém se preparando para uma corrida importante. Tênis certo, roupa adequada, água, alongamento, tudo pronto. Menos uma coisa, menos uma coisa. Ele não sabe para onde correr. Ele apenas corre. Corre rápido, corre cansado, corre motivado, mas no fim descobre que correu na direção errada. Essa é a realidade de muitas pessoas nos nossos dias. Nós vivemos numa geração em movimento, mas numa geração sem direção, cheia de metas, né? Uma agenda muito apertada, mas é assim que nós vivemos, irmãos. Uma geração cansada, uma geração que se pergunta por que eu existo, para o que eu fui criado, qual é o sentido da minha vida. E essas perguntas não são perguntas filosóficas apenas, são perguntas existenciais que surgem no silêncio da nossa alma. Aqui está o problema. Muitos tentam descobrir o propósito da vida olhando para frente. E hoje é tudo, olha para frente, vai para frente. Continua, faz. Mas irmãos, na verdade, se nós queremos descobrir o propósito da vida, não é olhando para frente que a gente vai descobrir, é olhando para trás. É olhando para o começo. Porque ninguém descobre propósito no meio da corrida. O propósito, ele é revelado quando nós entendemos o porquê Deus nos criou. Por isso, nessa série chamada Largada Rumo ao Propósito, antes de acelerar, antes de avançar, antes de sair correndo, nós precisamos voltar ao início e responder uma pergunta fundamental. Para que nós somos criados? E Gênesis capítulo 2 não nos mostra apenas como o homem foi criado, mas por que ele foi criado. Hoje nós vamos aprender que propósito não é algo que nós inventamos ou que cada um tem o seu. É algo que descobrimos quando entendemos o coração de Deus na criação. Nós temos um pano de fundo aqui de Gênesis, uma breve explicação para você se encontrar aqui nesse texto. O livro de Gênesis não começa com um povo, uma lei, um templo. O livro de Gênesis começa com Deus. A palavra Gênesis significa origem, começo. Gênesis responde às perguntas mais profundas da existência humana. Nos capítulos 1 e 2, a criação não é fruto do acaso, nem resultado de tentativas e erro, ela é expressão da vontade soberana de Deus. A criação é expressão do que Deus quis. O capítulo 1 nos mostra o que Deus criou. E no capítulo 2 nos mostra como e para que Ele criou o homem, para que Ele criou a humanidade. Antes do pecado entrar no mundo, antes da corrida começar, Deus revela algo essencial. O homem foi criado com propósito, relacionamento e responsabilidade. O homem foi criado com propósito, relacionamento e responsabilidade. E é aqui que aprendemos, à luz das Escrituras, para que fomos criados. E é exatamente essa pergunta que eu quero responder junto com os irmãos hoje à noite. Ela é fundamental para a gente saber para onde correr, para onde nós iremos avançar, onde nós iremos chegar. E sem mais delongas, irmãos, vamos começar as respostas aqui para essa pergunta tão importante dessa noite. E o texto nos diz no versículo 5, ainda não havia nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Versículo 15,
O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Primeiro, nós fomos criados para trabalhar com Deus. Nós fomos criados para trabalhar com Deus. O trabalho, ele nasce antes da queda. Gênesis capítulo 2, verso 5 nos diz que ainda não havia planta do campo, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover e não havia o quê? Não havia homem para cultivar a terra. Irmãos, esse texto, ele é fundamental, porque ele nos mostra algo claro. O trabalho não é consequência do pecado, como muita gente acha. O trabalho é parte do propósito original de Deus para o homem. Infelizmente, muitas pessoas pensam que o trabalho é uma maldição, que o trabalho é consequência do pecado. Mas não, irmãos. O trabalho faz parte do propósito de Deus para nós. Antes de existir espinho, suor e a dor, já existia o cultivo, já existia o cuidado e a responsabilidade. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o texto afirma: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar, para cuidar dele e cultivá-lo. Interessante que o verbo cultivar aqui, ele aponta para trabalho produtivo. E o verbo cuidar aponta para responsabilidade, zelo. Ou seja, Deus cria o homem, prepara o jardim e o chama para participar da sua obra. Que coisa linda! O texto diz que Deus ainda não tinha feito chover e não havia homem para cultivar. Isso revela um princípio muito importante. Deus, ele age, mas o homem não é passivo. Aqui está um alerta necessário para os nossos dias. Há pessoas que querem tudo de Deus, mas não querem responsabilidade nenhuma. Eu quero o jardim, eu quero os frutos do jardim, eu quero a grama do jardim, mas eu não quero cuidar da grama quando a grama cresce. Eu não quero regar a flor para que ela cresça e dê frutos. Eu não quero cuidar dos animais. Irmãos, tem muita gente querendo jardim, tem muita gente querendo fruto, mas não tem gente que quer responsabilidade, não tem gente que quer trabalhar, que quer arregaçar as mangas e fazer parte da obra de Deus. Muitas pessoas oram, mas não cultivam, pedem, mas não cuidam, esperam milagres onde Deus espera obediência sua. Espiritualidade bíblica não é preguiça disfarçada de fé, irmãos. Saiba disso, Deus nunca chamou ninguém para cruzar os braços no jardim. Mas o texto também nos mostra o outro lado. O Senhor Deus ainda não tinha feito chover. O homem não podia produzir vida sozinho. Ele cultivava, mas ele dependia da chuva do Senhor. Aqui está outro perigo. Tem gente que quer muitas coisas, mas não quer responsabilidade nenhuma. Tem gente que não quer se mover. Aqui nós temos outro perigo, é gente que trabalha muito. Gente que extrapola os limites. Gente que trabalha, mas não ora. Gente que se esforça, mas não depende. Gente que vive cansada porque tenta produzir sozinho o que só Deus pode gerar. Você não foi criado para fazer o jardim. Você foi criado para cuidar do jardim. O jardim quem fez foi Deus. E a chuva, para que os frutos nasçam e floresçam, vem do Senhor.
Entenda isso, meu irmão. Trabalho sem Deus é peso, trabalho com Deus é propósito. Trabalho sem Deus é peso, é difícil, é triste, é desmotivador. A gente não tem vontade de levantar da cama para trabalhar. Talvez porque você está trabalhando sem Deus, mas trabalho com Deus é propósito. Se você faz o que faz para a glória do Senhor, é propósito. Assim como Adão foi criado para trabalhar com Deus no jardim, Deus também nos criou para cultivar os jardins que Ele nos confiou. E a pergunta que eu faço para você hoje à noite, na verdade eu quero te fazer algumas perguntas. A gente está no começo do ano. A gente está planejando, a gente está sonhando, a gente tem muitas coisas pela frente. Mas a pergunta que eu te faço é: como anda o seu trabalho de jardineiro ou de jardineira na sua família? Você tem cuidado dos relacionamentos que Deus te confiou? Você tem cuidado da sua casa? Você tem cuidado do seu cônjuge? Você tem cuidado dos seus filhos? Como é que anda o jardim da sua casa? Como é que anda esse jardim que Deus te deu, chamado família? Tem muita gente reclamando dos filhos, tem muita gente reclamando das finanças, tem muita gente reclamando da casa que mora. A pergunta que eu te faço é: o que você tem feito para fazer desse jardim um jardim mais bonito, um jardim mais cuidado? Como anda o seu trabalho de jardineiro nos estudos? Você tem feito com dedicação? Você tem glorificado a Deus através das suas notas no boletim? Tem. Como anda o seu trabalho de jardineiro no seu emprego? Você trabalha com excelência, como alguém que serve a Deus. Aquilo que você faz no seu trabalho chama a atenção das pessoas, para que elas olhem para você e vejam sua dedicação, seu esforço, sua excelência e se pergunte: uau, por que ele trabalha assim, com tanta dedicação, com tanto esmero, com brilho nos olhos? E isso servir de testemunho para que Deus seja glorificado através do jeito que você trabalha. Como anda o seu trabalho de jardineiro na igreja? Você tem cuidado daquilo que Deus colocou nas suas mãos? Como é que anda o ministério que você serve? Como é que anda, irmão, o seu envolvimento na obra que Deus tem feito através dessa igreja local? Tem muito trabalho. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para arrumar, não é, Ron? Tem muita coisa, irmãos. Precisamos de jardineiros, jardineiras, que estão prontos e prontas para trabalhar junto com Deus na obra que Ele tem realizado aqui. Cuidar de um jardim exige trabalho. E trabalho intencional, constante, dedicado. Passe uma semana sem cuidar de um jardim e você vai ver no que ele pode se transformar. O Cris sabe um pouquinho disso, né, Cris? Está cuidando lá do sombra, ele sabe como é que é. Alguns dias sem cortar grama, sem limpar ali as ervas daninhas, pode trazer um grande prejuízo. Quem cuida de um jardim sabe. É preciso preparar a terra, é preciso arrancar as ervas daninhas, podar quando necessário, e é tão difícil fazer esse trabalho de poda. É regar com constância, é vigiar todos os dias. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Jardim não se mantém sozinho, irmãos. Se não houver cuidado, o abandono toma conta. Por isso a palavra de Deus nos chama a responsabilidade. Trabalhe, se dedique. Se você não cuidar da sua família, ela vai se tornar um jardim abandonado. Se você não cuidar dos seus estudos, vai se tornar um jardim abandonado.
Se você não servir na sua igreja, no ministério que Deus te colocou, vai ser como um jardim abandonado. Mas não esqueça de algo essencial. Trabalhe na dependência do Senhor. A chuva vem dele, a saúde vem dele, a força vem dele. E o jardim é dele. Sem Deus não haveria jardim. Sem Deus não haveria vida. Sem Deus todo trabalho se torna pesado, vazio e frustrante. Não há nada mais penoso do que trabalhar sem Deus. Mas não há nada mais significativo do que trabalhar com Deus. Por isso, o chamado de Gênesis 2 ecoa até hoje. Seja um bom jardineiro da sua vida. Cuide do que Deus te confiou. Cultive com fidelidade. E enquanto você faz isso, dependa de Deus. O Deus da vida, o Deus que sustenta, o Deus que dá saúde, o Deus que faz a chuva descer para os frutos florescerem. Trabalhar com Deus. Esse é um dos propósitos para o qual você foi criado. Mas nós não paramos por aqui. Gênesis capítulo 2 nos mostra também que nós fomos criados para um relacionamento íntimo com Deus. Íntimo. Versículo 7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Eu não sei se você já percebeu, se você já leu esse texto, a criação, mas perceba que aqui, irmãos, e isso é sensacional, eu fiquei muito empolgado enquanto eu estudava e percebi essa mudança de ritmo que há entre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 1, Deus cria pela palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja um firmamento entre as águas, e houve. Deus disse, ajuntem-se num só lugar as águas, e apareça a parte seca. Deus disse, produza a terra vegetação. Deus disse, haja luminares do firmamento do céu. Deus disse, palavra. Deus criou pela palavra. Esse é o nosso Deus, esse Deus poderoso, esse Deus grandioso que nós cantamos hoje. Ele cria do nada através de sua palavra. Ele fala e acontece. Esse é o nosso Deus. Porém, quando a gente chega em Gênesis 2, algo muda. Deus não apenas fala, Deus se aproxima. O texto diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. A palavra hebraica traduzida por formou, esse verbo ele é usado no Antigo Testamento para descrever o trabalho do oleiro moldando o barro. É alguém que modela com intenção, cuidado e proximidade. É uma ação manual, pessoal, deliberada. A ideia não é apenas criar, mas a ideia aqui, irmãos, é Deus moldando o homem com as suas próprias mãos. Isso é incrível. Não é apenas pelo poder da sua voz, mas quando Deus cria o homem, Ele arregaça as mangas e o forma com suas próprias mãos. Deus poderia criar o homem apenas com uma palavra, mas Ele escolheu criar com as próprias mãos, para mostrar que o homem não é apenas obra, é alguém chamado para o relacionamento. Isaías, ele usa esse mesmo verbo ao dizer, nós somos o barro e tu és o oleiro, todos nós somos obras das tuas mãos. Ou seja, quando Gênesis diz que Deus formou o homem, o texto está dizendo que Deus se aproximou
que Deus tocou, que Deus moldou, que Deus se envolveu pessoalmente. Não é um Deus distante, é um Deus presente. O jardim não era apenas um local de trabalho para o homem, mas era um lugar de encontro com o próprio Deus. O homem não foi criado apenas para existir, mas para pertencer, para se relacionar, para viver, irmãos, perto de Deus, que é a essência da vida. Como disse a W. Tozer, esse grande pastor e escritor, nós fomos criados para viver em comunhão consciente com Deus. Qualquer coisa menos que isso é uma distorção da vida. Para isso que você foi criado. No começo do ano, a gente faz muitas listas. Projetos, planos, alvos pessoais e profissionais. E meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada de errado com isso. Nada, nada, nada. Se você fez sua lista, parabéns. Significa que você é organizado, você gosta de planejar as coisas. Isso é muito bom. O problema é quando o ano passa e o nosso relacionamento com Deus permanece o mesmo. Esse é o problema. Você pode crescer financeiramente e que Deus te abençoe nisso. Amém? Que Deus te abençoe financeiramente também, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor faça você prosperar conforme a boa vontade dEle. Você pode avançar profissionalmente, como é bom ver alguns dos nossos irmãos crescendo onde trabalham, sendo promovidos, mudando para um lugar melhor, né, Guga? Pertinho de casa, que bênção, glória a Deus. Realizar sonhos, conquistas, comprar uma casa, um carro, isso é maravilhoso, que maravilha, que alegria, a gente se alegra com você. Mas é possível ter tudo isso, passar por tudo isso, crescer financeiramente, avançar profissionalmente, realizar sonhos e ainda assim empobrecer espiritualmente. Preste atenção nisso. Trabalhar para Deus sem andar com Deus é perder o centro do propósito da vida. Trabalhar sem andar com Deus é perder o centro do propósito da nossa vida. O maior jardim que Deus deseja cuidar com você não é apenas o externo, é o jardim do relacionamento. Por isso a pergunta não é quantas metas você bateu no ano de 2025, quantos projetos você realizou no ano de 2025, mas a pergunta é como está a sua intimidade com Deus? Como é que foi o seu relacionamento com Jesus no ano de 2025? Porque você foi criado para isso. E você pode ter um monte de coisas na vida, você pode conquistar um monte de coisas na vida, você pode ser um profissional melhor, uma pessoa melhor, mas se você não chegar no final do ano de 2026, olhar para trás e dizer, eu tenho um relacionamento mais íntimo, eu tenho um relacionamento crescente, eu tenho um relacionamento constante com Jesus, o seu ano vai ser apenas mais um ano. Vai ser perda de tempo. Como está a sua intimidade com Deus? Você tem ouvido a voz dEle? Você tem separado tempo para estar com Ele? Porque no fim das contas, irmãos, um ano bem-sucedido não é medido pelas conquistas. Não é. Mas é pela sua proximidade com o Deus Criador. Por quê? Porque Ele é a essência da vida. E quanto mais perto eu estou da essência, mais sentido a minha vida terá. Não me impressiono com suas conquistas materiais. Celebro, estamos juntos, graças a Deus. Mas o que faz o nosso coração celebrar de verdade é olhar para cada um de vocês
e ver vocês mais parecidos com Jesus Cristo. É ver uma igreja mais madura, é ver uma igreja mais perto do Deus Criador. É ver uma igreja que se reúne e se encontra com Deus de verdade. É ver uma igreja que tem experiências com o Senhor. Não há nada mais frustrante do que uma vida cheia de coisas e vazia de Deus. Nada. Nada. E não há nada mais pleno do que uma vida simples. E eu tenho chegado a essa conclusão a cada ano que eu vivo. Eu tenho 35 anos, ainda não vivi tanto. Mas meu irmão e minha irmã, a conclusão que eu tenho chegado é: não existe nada melhor do que uma vida simples em comunhão com o Senhor. A gente quer tanto, a gente busca tanto, mas quando a gente se encontra nessa busca, a gente se perde do Criador. A gente não tem tempo mais para nós, a gente não tem tempo mais para a nossa família, a gente não tem tempo mais para a nossa igreja, a gente não serve mais porque a gente vive nessa constante busca pelas coisas que não nos satisfazem. Mas quando a gente tem o Deus Criador, quando a gente está perto dele, mesmo que a gente tenha pouco, a gente se sente realizado. Fomos criados para trabalhar com Deus. Mas antes de tudo, nós fomos criados para andar com Deus. E por fim, a última resposta para essa pergunta tão importante para a vida: para que nós fomos criados? Para trabalhar com Deus, para ter um relacionamento íntimo com Deus, mas também fomos criados para uma vida compartilhada. Versículo 18, então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Pela primeira vez em toda a criação, Deus declara que algo não é bom. É escandaloso isso, não é? O Deus Criador perfeito, ele olha para a criação e diz: tem algo que não é bom aqui. Uau! Adão, ele tinha um jardim perfeito, um trabalho significativo, um relacionamento com Deus, mas ainda assim faltava algo. Isso nos ensina que espiritualidade sem relacionamento humano é incompleta, irmãos. Propósito sem comunhão é insuficiente. Deus não resolve a solidão de Adão criando algo novo do nada. Ele cria a partir de Adão, e aqui Deus estabelece um princípio eterno. A vida foi feita para ser compartilhada, não vivida em isolamento. Para quem tem bateria social baixa, estou pregando para você e ao mesmo tempo para mim. Eu sou desses também. Chega uma hora que tudo que eu mais quero é estar no meu sofá sozinho, pensando em nada, falando com ninguém. Acontece isso com você também? Graças a Deus, que bom, não sou o único, né? A gente vive numa geração que valoriza o eu, mas negligencia o nós. Saiu. Vocês me ajudaram, tá vendo? O nós é maravilhoso. Muitos dizem: eu me viro sozinho, eu não preciso de ninguém. Muitos dizem: a minha fé e o meu relacionamento com Deus é eu e o Senhor. A fé é pessoal, irmãos, mas nunca foi solitária e jamais vai ser. Ninguém foi criado para caminhar sozinho no jardim. Deus nos fez para relacionamentos saudáveis, para cuidado mútuo, para apoio, para confronto em amor. Deus nos fez para isso também. Você pode ter um jardim bonito, um trabalho significativo, uma espiritualidade ativa e ainda assim viver vazio se estiver caminhando sozinho.
Porque Deus não nos criou apenas para produzir, nem apenas para crer, mas para pertencer. Por isso a igreja, ela é tão importante na corrida. Nessa corrida rumo ao propósito, é impossível cumprir o propósito de Deus sozinho. Porém, nós vivemos num tempo em que muitos frequentam cultos, mas poucos vivem igreja. Vou repetir, muitos frequentam cultos, mas poucos vivem igreja. Poucos. Durante as férias, uma das coisas que eu mais faço é visitar igrejas. Especialmente igrejas que estão crescendo, que são referências no Brasil, igrejas sérias, bíblicas. Mas uma coisa eu percebo, irmãos, nessas igrejas grandes. O culto acaba aí, em 2 minutos, todo mundo já foi embora. É impressionante, parece que é uma mágica assim. 3.000 pessoas num auditório e de repente, ninguém mais. Cadê todo mundo? Tem muita igreja cheia. Tem muita igreja lotada, mas dessas pessoas que vão ao templo, dessas pessoas que vão ao culto, a grande maioria não vive a vida da igreja. A igreja não é um lugar para assistir, um evento semanal, um espaço de consumo espiritual. A igreja, irmãos, a Bíblia fala, ela é família. A igreja, a Bíblia fala que é corpo, é casa, é comunidade. A Bíblia nunca chama alguém para seguir a Jesus sozinho. Ela sempre chama a gente para pertencer a um povo. Portanto, se envolva. Para de só frequentar a igreja e viva a igreja. Se reúna com um grupo de pessoas para estudar a Bíblia juntos, para orar juntos. Venha nas terças-feiras, meu irmão. Você que não participa das terças-feiras, você precisa estar aqui. E nós precisamos de você aqui. Por quê? Porque domingo a gente se reúne, a gente senta aqui, a gente canta louvores, a gente ouve a palavra, é lindo. A gente precisa muito disso para o nosso relacionamento com Deus. Mas na terça-feira a gente desenvolve relacionamento pessoal com outros. A gente conversa. A gente compartilha o que mais nos tocou na palavra e a gente chora e a gente compartilha as nossas dores. Quando a gente vai orar uns pelos outros, tem irmãos que compartilham lutas, pecados que estão lutando. Isso é igreja. E aí quando acaba a programação, um procura o outro e fala, eu estou passando pelo mesmo problema que você está passando. Chega aí, vamos marcar um café para a gente tomar junto. Isso é igreja. Isso é viver igreja, isso aqui não é suficiente, irmãos. A gente precisa dar passos a mais. É lindo demais. Quando eu vejo posts no WhatsApp, no Instagram, de famílias da nossa igreja reunidos, comendo em algum lugar. Comendo em alguma casa. Comer é maravilhoso, não é não? Está vendo só? A mesa é incrível. Quer desenvolver comunhão? Chama para comer. Olha que coisa maravilhosa. É incrível, gente. Atrás de um bom churrasco, todo mundo se abre mais, não é mesmo? Todo mundo conversa melhor, não é? Amém? Aí, coisa boa. Muito bem. Você vive igreja ou apenas frequenta a igreja? Você está envolvido ou você apenas está presente? Você caminha com irmãos ou você caminha sozinho? Relacionamento, pessoal, a gente tem que ser intencional. É como um jardim. Se você não regar, não cresce. Tem gente que espera tudo cair do céu. Lembra do primeiro ponto? Tem gente que espera tudo pronto. Mas relacionamento, amizade, desenvolver comunhão com irmãos e irmãs, tem que ser intencional. Você tem que mandar mensagem, você tem que ligar, você tem que convidar, você tem que correr atrás. Você tem que aproveitar as oportunidades. Sábado vai ter chá aqui, vai ter encontro dos homens lá na casa do Gil também, para o Juarez, e a gente vai estar junto. E você, onde você vai estar?
Participe, chegue, se aproxime, se abra. Perguntas importantes para a gente pensar aqui: com quem que você abre o seu coração? Com quem você ora? Quem conhece as suas lutas, os seus medos, as suas quedas? Quem te confronta em amor quando você está errado? Se você não tem respostas para essas perguntas, você não está vivendo igreja, e isso é prejudicial para você. Não existe nada melhor, irmãos, do que ter alguém para abrir o coração. Não existe nada melhor do que você chegar num amigo, num irmão em Cristo e dizer: eu não estou bem, por favor, ora por mim, ora pela minha saúde, ora por minha vida espiritual, ora para que Deus restaure o meu ânimo, eu ando muito triste e desanimado. Não tem nada melhor do que viver isso. Alguém que conhece suas lutas, os seus medos. Eu tenho um amigo que quando ele olha para mim, por mais que eu tente esconder, ele olha no fundo dos meus olhos e diz: você não está bem, pode desembuchar, fala, põe para fora, eu quero orar por você. Graças a Deus por isso. Mas também eu louvo ao Senhor por homens de Deus na minha vida, que olham para mim e falam: Alex, você está errado. Você precisa corrigir esse seu comportamento, você precisa mudar essa sua atitude. Pastor Davi é sensacional para fazer isso. Te dou uma dica. Maravilhoso. Exorta como ninguém. Se você quer viver o propósito para o qual você foi criado, você precisa aprender a caminhar com gente. Dá trabalho. Dá trabalho, mas foi para isso que Deus te criou. Invista em relacionamentos, valorize a igreja, aproxime-se, compartilhe a vida. Propósito vivido sozinho morre, propósito vivido em comunhão floresce. Brasa fora do braseiro morre rapidamente, apaga. A gente foi criado para viver uma vida compartilhada. Se a gente pudesse resumir a mensagem de hoje numa frase, seria essa: fomos criados para trabalhar com Deus, andar com Deus e viver com pessoas. Talvez você tenha chegado aqui cansado, não de correr, mas de correr sem saber por quê. Sabe, irmãos, tem dia que a gente se pega cansado demais, não é? Mas o que faz a gente continuar correndo, mesmo cansado, é saber que você está na direção certa. E mesmo cansado, mesmo exausto, a gente continua em frente, porque a gente sabe que a direção é essa, que o propósito é esse. Talvez você está cansado de tentar produzir, cansado de tentar dar conta, cansado de viver ocupado, mas vazio. Gênesis 2 nos leva de volta ao jardim para nos lembrar de algo simples e profundo. Deus nunca quis apenas que você sobrevivesse. Ele te criou para viver com sentido, para viver com propósito. Você não foi criado por acaso, você não é um erro. Você não é fruto do caos. Deus te criou para trabalhar com Ele, para andar com Ele, para viver com pessoas. Mas talvez, sendo bem honesto, o seu jardim esteja descuidado. Talvez o trabalho virou peso, talvez a intimidade com Deus esfriou, talvez os relacionamentos se tornaram distantes, talvez você esteja na igreja, mas se sentindo sozinho. E sabe o que mais me emociona nesse texto aqui, o que mais me toca, é que o mesmo Deus que plantou o jardim é o Deus que anda por ele. O Deus que forma com as mãos, o Deus que sopra a vida, o Deus que chama pelo nome. E esse Deus não está te perguntando: quantas metas você bateu? Quantas conquistas você teve nesse último ano?
Ele está perguntando: onde é que você está? Lembra quando o homem caiu? Onde é que você está, Adão? Onde é que você está, meu irmão? Onde é que você está? Onde é que você se encontra no jardim? Porque o Deus de Gênesis é o mesmo Deus que em Jesus entrou no nosso caos para nos levar de volta ao propósito. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E talvez hoje seja dia de parar de correr e voltar para o jardim, voltar para Deus, voltar para a comunhão, voltar para o propósito. Não adianta a gente sair correndo que nem louco se a gente não sabe para onde estamos correndo. Não adianta. A primeira pergunta é: para o que você foi criado? E hoje essa pergunta foi respondida. Se você sente que se afastou de Deus, deixou o jardim descuidado, se isolou ou perdeu o sentido da caminhada, esse não é um dia de vergonha, é um dia de reencontro com Deus Criador. Porque o mesmo Deus que nos criou, Ele se encontra aqui. Deus está aqui. O Criador da vida está aqui. E hoje talvez seja o dia de você se reencontrar com o propósito pelo qual você foi criado. Fica de pé no seu lugar, vamos cantar essa canção e encerrar orando e clamando a Deus para que nós sejamos esse jardim cuidado pelo Senhor.